Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, sou Lemuel, sou psicólogo na APAE e hoje eu vou estar trazendo um assunto que eu acho que é de interesse de todos. Eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade, que a ansiedade é um sentimento que eu acho que todo mundo está sentindo por estar dentro de casa isolado, não fazendo as coisas que normalmente a gente fazia, né? Então é um vídeo que vai servir tanto para os aprendizes da APAE como para os seus responsáveis, pais, tios e tudo mais. Então a primeira coisa que eu vou falar é sobre o conceito de ansiedade. Ansiedade é um sentimento ruim relacionado ao sentimento de medo e preocupação. Medo e preocupação com o quê? Atualmente o nosso medo, a nossa preocupação está relacionado com o Covid-19, que é o coronavírus, né? Então é natural que a gente sinta medo, angústia e tudo mais relacionados a isso, ainda mais a gente dentro de casa isolado, né? E os principais sinais dessa angústia, dessa ansiedade, é o estresse, é o nervosismo, é a hipersensibilidade, a gente fica mais emotivo. Então esses são os principais sinais. Então eu vou dar algumas dicas de como é que a gente pode enfrentar melhor esse momento de ansiedade, ok? Então a primeira dica está relacionada ao assunto notícias. A gente percebe hoje que se você ligar a televisão e passar 2 horas assistindo televisão, só vai falar sobre coronavírus. E esse excesso de informação, de notícias, às vezes ele não é muito positivo, porque ele pode trazer mais medo, então ele pode aumentar o sentimento de ansiedade. Então a minha primeira dica é reduza o estímulo de notícias. Vamos só procurar saber o necessário e não ficar martelando naquele tanto de notícias e tudo mais. Eu acho importante a gente estar sempre informado. No entanto, quando isso é em demasia, pode acontecer da gente ficar angustiado e a ansiedade aumenta muito mais. Então, tomar cuidado com o excesso de estímulos, excesso de informações sobre vírus, a quantidade de mortos. Vamos dosar isso para a gente não entrar nesse looping e adoecer, né? Porque é adoecedor. Você percebe que a televisão só fala sobre isso hoje em dia. E são sempre notícias muito ruins, eles focam muito na questão de quantos contaminados, quantos já morreram, como é que tá na Itália, como é que tá na China. E às vezes nem não é tão proveitoso, entende? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, procurar estar bem informado, com informações da OMS e tudo mais, mas não em demasia. Essa é a primeira dica. Então, a segunda dica é se nutra de boas notícias e bons sentimentos. Nessa quarentena, a gente está vendo muita notícia ruim, muita coisa ruim, mas vamos procurar ver coisas positivas, coisas bonitas também, né? Porque a ansiedade é um sentimento ruim. Então a gente tem que se nutrir de sentimentos bons para combater essa ansiedade, entende? Então vamos procurar ter bons pensamentos, assistir filmes que nos põem para cima. Quem tiver alguma religião, alguma religiosidade, alguma fé, crença, se apegue nisso também. Então é importante a gente também estar se nutrindo, se alimentando mesmo de sentimentos positivos. Essa é a segunda dica. Então a terceira dica de como lidar com a ansiedade nessa quarentena é crie uma rotina. Não só crie, mas obedeça essa rotina, né? Rotina de horário, de alimentação, de banho. Sabe por quê? Porque esse processo de quarentena, de isolamento social, ele vai acabar. E quando a gente voltar, a gente tem que voltar à nossa rotina normal. Então é muito importante, inclusive eu acho que eu vou fazer um outro vídeo sobre rotina, dando algumas dicas também. É importante que a gente mantenha essa rotina e que não se acomode. Não é passar o dia todo dormindo ou assistindo televisão. Eu tô sabendo que tem aprendiz que não tá nem tomando banho. Então vamos tomar banho, vamos obedecer uma rotina de horário de acordar, horário de se alimentar, de dormir, das tarefas de casa. Isso é importante até pra gente se manter ocupado e não ficar tanto pensando nas coisas ruins relacionadas à quarentena, ao vírus, tá ok? Quarta dica, né? Pratique atividades físicas. Mas aí eu tenho que praticar atividades físicas dentro de casa? Sim. É importante que vocês pratiquem atividades físicas. Eu imagino que os professores de educação física já estejam se mobilizando para orientar vocês a respeito disso. Eu só queria enfatizar a importância disso durante esse período de quarentena. Atividade física é uma atividade que combate a ansiedade, né? E ela te ocupa, além dos ganhos físicos, de perca de peso, da sua saúde que melhora, ela
ajuda na questão emocional também, então reduz a ansiedade, né? Vocês já ouviram aquela frase que fala o seguinte: cabeça vazia é oficina do diabo? Então é uma grande verdade isso. E a atividade física é uma ação que você vai estar fazendo que vai estar te ocupando a sua cabeça e trabalhando também a questão e minimizando também a questão da ansiedade. Quinta dica. A gente sabe que na APAE tem muitos aprendizes que tomam remédio controlado e que estão sempre se acompanhando com psiquiatra, com neurologista e tudo mais. A quinta dica é para esse pessoal que toma medicação controlada. Às vezes a gente dentro de casa, ansioso e tudo mais, a gente pode tomar decisões precipitadas, decisões ruins. E por algum motivo não querer tomar mais os remédios. Então é importantíssimo que vocês mantenham a medicação prescrita pelo médico. A gente sabe que, por exemplo, o Dr. Pablo da PAI agora, ele não está atendendo por conta da questão do isolamento social. No entanto, o pessoal que toma remédio e que foi orientado a tomar essa medicação psiquiátrica, permaneçam tomando esses remédios. A ausência deles pode prejudicar ainda mais essa questão da ansiedade, tá ok? Então a quinta dica é: continuem o tratamento de vocês, tá ok? A sexta dica é o seguinte, para trabalhar a ansiedade, é aprender uma nova atividade. Então a gente tem agora muito tempo disponível, a gente tem tempo livre, por que não fazer uma coisa que eu não faço ou nunca fiz? Ou aprender alguma coisa que eu sempre quis aprender? Então a sugestão é, faça alguma coisa que você nunca fez. Por exemplo, até relacionado a atividades de casa, desde lavar uma louça, arrumar o guarda-roupa de vocês, passar uma roupa e tudo mais. Aprendizes sempre com orientação dos pais, mas a minha sugestão é essa: vamos nos engajar numa nova atividade que vai ajudar a gente a se ocupar mais, se sentir mais produtivo e assim trabalhar e minimizar a ansiedade, tá ok? E a última dica, e talvez seja a mais importante, é: vamos ter paciência e esperança. Essa fase vai passar, uma coisa que a gente não pode esquecer, e até no momento de muita ansiedade, de medo, de angústia, a gente não pode se esquecer que esse tempo, essa fase vai passar. A gente faz a nossa parte, se mantém isolados, higienização das mãos, assim como a enfermeira Rose vai mandar um vídeo para vocês. A gente fazendo a nossa parte e não esquecendo que tudo isso é passageiro, que esse problema, essa crise vai passar, a gente consegue muito bem combater a ansiedade e enfrentar essa quarentena de uma forma muito mais leve, tá bom?